Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui mais uma vez, reunidos no nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Em Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, onde nos fala sobre a passagem da fé, os grandes heróis da fé, exemplos ali. E eu gostaria de ler o versículo 8 ao 12, que nos diz da seguinte maneira: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Possa, ó Pai, nos purificar, nos embranquecer no Teu sangue, que foi vertido ali na cruz do Calvário, para que limpos possamos ter acesso ao Santo dos Santos, ó Pai. Nunca deixaremos de clamar por Tua graça e misericórdia, por sabermos que, mesmo sendo seres indignos, aprove-te, ó Pai, escolher-nos para viver neste dia que estamos vivendo, para obter a revelação da palavra que estamos obtendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Tu possas, nesta noite, partilhar o pão da vida para todos nós, conceder-nos, ó, tudo aquilo que nós temos necessidade, possas curar o enfermo e libertar o cativo, ó Deus bendito, é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Audrey vai louvar ao Senhor com um cântico. Sei que eu não sou, o que eu desejo ser. Vejo que não sou. Como deveria ser, mas uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me desdei. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou
Reconheço que não sou, não sou como deveria ser, mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez bem. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que foi ao que serei. Não falharei este grande segredo que Deus me escolheu para bem. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez, o que fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por Sua graça, por sua graça, sublime graça, sublime graça, por sua graça, por sua graça, sublime graça, sublime graça, por sua graça, por sua graça, sublime graça, sublime graça, por sua graça, por sua graça, sublime graça. Amém, glória a Deus. O poder vivificador. Poder vivificador que agora
dar alguns avisos aos irmãos. Chegou a mensagem aérea da igreja de Éfeso, né, já foi, começamos a distribuir hoje pela manhã. Os irmãos que estão presentes, depois podem tomar uma, aqueles que não pegou ainda, uma para cada família. Nesse final do mês agora de maio, temos 2 encontros. Né? Temos um encontro em Joinville, pastor Júlio César, e o encontro em Manaus. E como para Joinville é muito custoso, e é tempo e é muito custo, nós estávamos até tentando juntar aí os irmãos, ao pastor Pedro, né, e para a gente irmos de carro junto com o pastor Odaí, então dividiria. Mesmo assim, teremos que gastar com mais de uma semana, né, quase como 2 semanas, uma para ir, fim de semana, né, dos 4 dias. E acabou que ele depois desistiu devido à questão do trabalho dele, ele teria que ir de avião. O avião está muito custoso. Então, até o final do mês, possivelmente, o pastor Jair também nos enviou o convite, né, nos falou pessoalmente conosco, pedindo nossa presença, né? Então, possivelmente, nós estaremos indo a Manaus. Se eu for também, eu vou ter que ir de carro, porque avião está muito caro. Né? Então, vou avisando aos irmãos depois. Então, será para o feriado de Corpus Christi, dia 30, 31 e 1 e 2, parece. Né? Então, tem alguns irmãos que estão indo de carro mesmo, de vários, do Acre, de vários lugares, estão indo pela Transamazônica aí. Se alguns irmãos quiserem ir, de repente se juntam num carro para ir daqui, dá como 1.060 quilômetros, né, de carro. Uma boa parte é asfalto, só tem um pedacinho que é de chão. Tá bom? Então esse é um aviso que eu queria passar para vocês. Na questão, já pela manhã foi compartilhado no grupo uma chave Pix, que os pastores ali do Sul nós juntamos e foi criada uma comissão. E a chave do CNPJ que foi passada da igreja do pastor Maurício Nise. Ele tem toda a documentação certinha para poder fazer este amparo aos irmãos ali. O pastor Maurício Nise não foi atingido, né, mas o pastor Rodão pediu que algum companheiro pudesse ajudar, até a questão na distribuição desses recursos, né? Então eu compartilhei essa chave aí, né, os irmãos sentiram no coração. Não tem valor estipulado. Hoje eu estava agora pela tarde dando uma olhada. Algumas regiões, a primeira que foram atingidas, as águas já começaram a baixar, né? Vimos destruição das casas que foram levadas inteiras, né? E tudo isso. Mas nós já oramos ao Senhor, e uma vez que colocamos na presença do Senhor, o profeta diz assim, que você deve colocar aquilo na presença de Deus e confiar. Somente isso. Uma vez orado, só basta nós confiarmos nisso. Hoje pela manhã mesmo, nós falamos nessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, o profeta estava nos falando sobre a fé, falando sobre Abraão. Depois ele entrou, né, no nosso dia a dia, no cotidiano, né, e a escola dominical hoje foi muito boa, onde ele nos disse, né, que um médico, se ele falar para você, vocês vão viver só até amanhã, aí o profeta diz, o pobre coitado só conhece daquilo que ele está te falando, né? Então não é que o médico ele quer que você morra, não, ele vai até onde ele estudou para aquilo. Então quando ele disse que não tinha mais condição, ele vai te falar, não tem mais, amanhã você só vai viver até amanhã, daqui um ano, daqui um mês e outro. Mas quando nós vemos aí onde Deus trabalha, né? Onde Deus entra em cena, quando os recursos humanos deixam, né, não são suficientes. Então aí é onde Deus entra em cena. E nessa mensagem, hoje pela manhã, onde nós estávamos falando sobre esta parte de Abraão, eu achei interessante. Ele diz assim, Abraão foi obediente. Abraão não contestou. Abraão não se apegou. Você viu na escritura que nós lemos aqui no início, que Abraão foi para possuir, foi tirado da sua terra, para possuir uma terra alheia, uma terra que Deus havia dado a promessa para ele, mas ele nem sabia onde era. Né? Então, Abraão saiu, no ditado assim, ao léu, né? Aonde Deus o guiasse. E no entanto que nós vemos que quando no meio do caminho, quando deu aquele problema dele com seu sobrinho, ele disse, Ló, escolha para que lado você quer ir.
Se Abraão soubesse o lado onde Deus ia dar para ele disse, não, Ló, então você vai para aqui, porque Deus disse para mim que é para mim ir para cá, que esse lado aqui é o que eu vou, que ele vai me dar. Mas o profeta disse que Abraão deu a escolha para Ló. Deu a escolha. Escolha para aquele lugar. Se você quer ir para cá, eu vou para cá. Se tu quiser ir para lá, eu vou para cá. Porque Abraão sabia que onde ele estivesse, a bênção de Deus estava com ele. E uma das coisas interessantes aí que nós ouvimos hoje através da mensagem foi essa parte, irmãos, a obediência. Há uma parte na escritura da Bíblia que diz assim, mais vale obedecer do que sacrificar. Muitas vezes as pessoas pensam que tem que sacrifício, e Deus quer sacrifício. Sim, o sacrifício, o culto racional é um sacrifício, vivo santo agradável a Deus. Romanos 12, nós lemos ontem isso. O culto é um sacrifício. Mas mais vale obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre a pessoa se apega às coisas aqui desta terra, né? Ele é apegado naquilo. Como eu dei um exemplo, eu encontrei o irmão disse que um dia vinha, né? Não, irmão, uma hora dessa eu vou lá no culto, né, tal. Diz, olha, na hora que o irmão quiser ir, só avisar, a gente passa lá, pega o irmão, leva, porque o irmão não pode dirigir mesmo, né? Está impossibilitado. Não, mas eu tenho que cuidar da casa. Diz, mas na hora que o irmão fechar o olho, a casa vai ficar aí. Quem vai cuidar da casa depois que o irmão fechar o olho? Então, assim, são coisas que às vezes a gente vai, esse domínio humano vai tomando conta da nossa vida de tal forma em que você não consegue enxergar nada mais além, né? Nada mais além, você fica ali preso com aquilo. É minha casa, é isto, é aquilo outro, são tantas coisas que você coloca de dificuldade para te segurar você aqui, né? E quando não é nenhuma circunstância, é você mesmo, é a sua vontade. Eu tenho a minha vontade, todo mundo tem sua vontade, e pode exercer a sua vontade, porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Mas então, nós vimos aqui que Abraão, ele apenas obedeceu a Deus. Abraão recebeu a promessa de Deus, que ele receberia um filho, por intermédio de Sara, e o que aconteceu? Ele esperou 25 anos, e a Bíblia diz que cada tempo que passava, ele se fortificava mais na fé. Então aquilo fortalecia o seu coração, porque ele tão somente creu, obedeceu a palavra e creu. Logo mais na frente, depois de 15 anos que o filho tinha nascido, menino com 15 anos, Deus olhou para ele e disse assim, Abraão, agora vai lá e mata o garoto. O profeta diz assim, Abraão não chegou a perguntar, mas Senhor, mas como que você vai me dar descendência? Senhor, como que você vai fazer isso? Senhor, mas você fez uma promessa que eu seria pai de multidão de nação, e como você vai matar meu único filho? Ou, Senhor, eu vou ter que esperar mais 25 anos para você me dar esse menino de novo, outro menino? Diz que Abraão não titubeou. Abraão simplesmente obedeceu. Por quê? Não aquela hora, mas Abraão já tinha obedecido lá, atrás. Toda a vida a obediência de Abraão foi essa. Ele era um possuidor da promessa de Deus. Então não importava como ia ser feito. Se Deus restaurou o seu corpo amortecido, o de Sara estéril, um ventre morto, né? Com quanto de idade que eles tinham, e Deus cumpriu, Deus não era o poderoso para ressuscitar aquele menino? Era. Então muitas vezes nós nos apegamos a coisas pequenas, não olhamos no contexto, naquilo que Deus fez a promessa. Então nos apegamos a essas coisas. Nos apegamos a uma coisa, a isso, ao emprego, aquilo. Não quer dizer que você não tem que você não tem que trabalhar, não é isso. Mas tem pessoas que ele faz tudo o que ele tem que fazer, mas ele é apegado naquilo ali. Ele é apegado, não é, né? Quanto mais ele trabalha, mais ele quer trabalhar, mais ele quer trabalhar, mais que ele quer trabalhar, mais que ele quer trabalhar. Ao ponto de ele não tem tempo para sua família, ele não tem tempo para a sua alma, ele não tem tempo para nada. Será que Deus nos colocou aqui para vivermos 24 horas trabalhando? Eu acho que não. Há tudo, o profeta diz, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar, há tempo para todas as coisas. Então o que nós estamos precisando é saber administrar isso. É saber administrar e colocar a nossa visão na obediência da palavra do Senhor. Então, vindo aqui, irmãos, eu quero voltar a este parágrafo no 50 ou no 49,
Nós paramos no 55, né? 55, 56. Eu gostaria de voltar aqui nesse parágrafo 49, para que nós possamos entender esta parte que o profeta está dizendo. Ele está falando assim, bem, o médico diz, eu vou viver só mais um dia. Se o médico vem e diz para você, eu vou viver só mais um dia. Não me importa. Tudo bem. Isto é tudo que o homem sabe. Este é o melhor que ele sabe. Como iria Abraão receber este filho depois dele já tê-lo colocado ali em cima? E a palavra de Deus lhe dizer, vá, mate o garoto. Como ele ia fazer? Essa não é a questão. Deus disse, faça isto e pronto. Mas é meu filho. Eu esperei tanto por isso. Faça isso e pronto. Aí o profeta vem e coloca aqui um outro quadro. Como eu posso ser curado quando o médico disse que eu não posso ficar bem? Isso não é comigo. Questionar é tomar a palavra de Deus, amém? Toma a palavra de Deus. Então logo que aquilo é revelado a você, que você ficará bem, então você apenas lembre que você ficará bem. Coloca uma pedra naquele assunto. Eu já orei ao Senhor, Deus está cuidando. Mas aí você está indo com o nariz escorrendo, você está indo com dor de cabeça. Não, Deus está cuidando. Pronto. O que é fé? Fé é esperança das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê, não sente, não cheira. O problema é que nós queremos sentir alguma coisa para poder crer, para poder firmar a nossa fé. Então isso não seria fé. Como eu posso ser curado quando o médico disse que eu não posso ficar bem? Isso não é comigo. Questionar é tomar a palavra de Deus. Então logo que aquilo é revelado e a você que você ficará bem, então você apenas lembre que você ficará bem. Não há nada que possa te impedir disto. Isto é correto. Vem. Então Abraão, totalmente em obediência, como ele ia fazer aquilo? No último momento, os últimos 5 minutos chegaram, os últimos 3 minutos, os últimos 2 minutos, o último minuto, os últimos 30 segundos, o último segundo chegou, quando a mão já estava levantada para tirar a vida do rapaz. E Deus disse, pare aí mesmo, vê. Eu vejo que você realmente confia em mim. Abraão passou a confiar nele ali, em Deus ali. Abraão já confiava. Para onde você vai, Abraão? Com o nosso filho. Eu vou lá, vou adorar e nós retornaremos. Vocês lembram quando nós lemos essa mensagem aqui? O profeta disse, eu vou lá, nós vamos adorar, oferecer um sacrifício. Cadê o sacrifício? Ele estava levando o sacrifício. E eu e o menino retornaremos. Chegou lá no pé da montanha, ele mandou os servos, ficam aqui, que nós vamos subir lá e logo nós retornaremos. Onde que estava a fé de Abraão? E ele não sabia que ele estava indo lá para matar o menino, para cumprir o que Deus havia pedido para ele. Mas você vê como é que é a coisa? Muitas vezes você pode estar indo, vai fazer o que tem que ser feito, mas segurando na sua fé, segurando na promessa. Nós não podemos titubear nestas coisas, irmãos. Não podemos. Então veja, pare aí mesmo, veja. Vejo que você realmente confia em mim. Agora eu só fiz isso, Abraão. Olha o que o profeta diz aqui. Eu só fiz isto, Abraão, foi para mostrar ao tabernáculo branco nos dias vindouros, de que eles devem confiar em mim. Eles não devem de forma alguma duvidar de mim. Confiar em mim. É triste vermos a situação dos nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul, é triste. Mas o que nós podemos fazer? Confiar. E através de uns dos outros, abraçar uns aos outros, ajudar.
fazer aquilo que Deus coloque no coração para fazer. Mas o mesmo Deus que nos deu aqui é o mesmo Deus que nos dará amanhã. Mas não, eu não sei o que vai acontecer amanhã. O amanhã a Deus pertence. Mas nós olhamos para o material apenas, para o natural, e esquecemos que há algo maior regendo todas as coisas. Há algo maior. E mais ou menos naquela hora, aqui estava um sacrifício, ele nunca o fez em vão. Não, ele não o fez em vão. Pois logo então um cordeiro baliu, um carneirinho havia se engarranchado ali no mato, ali pelos chifres. Quantas vezes nós passamos através disso? Como aquele carneiro chegou ali, como através de todos aqueles animais selvagens, 100 milhas longe da civilização, entre leões, chacais, lobos, todos os tipos de selvagens ali atrás, distante lá em cima, no topo da montanha, onde não havia água nem grama. O que ele estava fazendo ali? Deus o criou, o colocou ali. E para vê-lo em nossos dias, em que estamos vivendo, agora nesta manhã, terei que fazer uma porção de coisas pessoais para juntar o que eu quero dizer. Isto é, porque estou voltando com isso da maneira que estou. Antes que eu comece isto, eu quero que você compreenda que estas coisas que parecem pessoais, não são pessoais. Elas são trazidas apenas para dar a você um exemplo de que a sua fé pode descansar solenemente na fé que está em Cristo, que você pode repousar sobre sua promessa, porque Deus guarda a sua promessa, tão perfeitamente o quanto Ele pode, nos mostrando agora. Veja, aquele mesmo Jeová Jiré, como Abraão o chamou, que em hebraico significa Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Deus pode fazer isto, Ele fez seu caminho. Se Ele diz, Ele disse a Noé, você diz, bem, aquilo foi só com Abraão? Não, Ele disse através de todas as eras, e Ele continua dizendo, aleluia. Ele disse a Noé lá atrás, enquanto estamos entrando nessa manhã, vai chover. Ora, não havia nenhuma nuvem no céu. A maior corrente de água era um braço de rio, através do qual Deus irrigava a terra, uma pequena fonte em algum lugar. Esta era a maior corrente de água que existia. Agora, as pessoas diziam, como no mundo vai cair alguma água lá de cima? Mostre-me onde ela está lá em cima, com todo aquele sol quente vem. Se houver alguma lá em cima, se Deus disse para construir uma arca, que isso estaria vindo, é minha obrigação construir a arca e preparar, porque está vindo. Ele é o Jeová Jiré, Ele pode prover água ali de cima. A única coisa que Ele fez foi permitir que os homens tolos, homens imbecis, agissem exatamente com sua ciência, para fazer acontecer o que Ele sabia que viria. Deus nunca destruiu o mundo, o homem destrói o mundo. Deus não destrói nada. Deus tenta preservar tudo. O homem destrói a si mesmo através de seu conhecimento, como ele fez no jardim do Éden, na árvore, e assim por diante. E então algum fanático pega algum poder atômico em algum lugar que eles o tinham. Eles podiam trabalhar com isso então, porque eles podiam fazer coisas então com aquilo que nunca aprendemos ainda. Não estamos tão adiantados assim. Talvez leve 3 ou 4 anos ainda, ou mais, antes que possamos fazer isso, fazer o que eles fizeram. Eles construíram as pirâmides, as esfinges e coisas assim. Nunca poderíamos fazer aquilo. Não poderíamos reproduzir aquilo. Não há maneira para fazermos aquilo, a não ser que tenhamos o poder atômico, o poder da gasolina, o poder elétrico. Não levantaria nenhuma daquelas grandes pedras, não a moveria no chão. O poder da gasolina, o poder elétrico, não levantaria nenhuma daquelas grandes pedras, não a moveria do chão. E algumas delas são de altura da quadra de uma cidade, levantadas no ar e pesando 1 bilhão de toneladas. Como eles colocaram ali em cima? Veja, eles sabiam.
E eles perderam aquilo. Alguém deixou uma daquelas bombas atômicas voar para a tela de algum outro, e lá atrás nos dias, porque como foi nos dias de Noé, como foi aquele tipo de civilização, aquele tipo de pessoas inteligentes, como foi nos dias de Noé, assim também será assim. Também será na vinda do Filho do Homem. Uma repetição do que foi. Vem. Aqui era muito tempo atrás, eles desenterraram o moderno sistema hidráulico. Foi lá embaixo no México, de antes da inundação antediluviana. Vocês viram isso no jornal? Aquele é um sistema hidráulico moderno, exatamente como temos agora. Aquilo afundou tão profundamente no chão, alguma coisa atômica tampou aquilo. Ela simplesmente explodiu e cobriu tudo assim, vem. Agora, como foi nos dias de Noé, homens inteligentes, homens sábios, com poderes atômicos e tudo, eles podiam construir pirâmides e esfinges e assim por diante, como foi naquele dia, e assim também será. Mas as obras seriam encurtadas neste dia, porque haverá um rapto de pessoas que serão tiradas, aleluia, como Enoque, haverá pessoas que serão transportadas. Estamos naquela classe nessa manhã, amém? As pessoas que serão transportadas como foi Noé, através do dilúvio. Mas recordem, antes, não esqueça isso, antes mesmo de uma só gota de chuva cair, antes de haver uma só coisa no céu, antes de Noé mesmo ter completado a arca, Enoque foi levado para casa. Enoque foi raptado sem a morte. Simplesmente começou a andar um dia e a gravidade perdeu sua força sobre ele. E ele sentiu o pé um pouquinho mais alto, e o outro pé um pouquinho mais alto, e o outro pé um pouquinho mais alto. E a primeira coisa, você sabe, ele disse: adeus, mundo. Simplesmente subiu em direção à glória. Quando Noé olhou ao redor e não pôde encontrar Enoque em nenhum lugar, ele olhou ao redor e ele não sabia para onde Enoque havia ido, então ele disse: agora é hora de começar a construir. Vem. E ele começou a trabalhar na arca para levar o remanescente. Esta é a mesma coisa que acontece bem aqui. A igreja foi levantada do céu e João agora é trazido com ela como um tipo de ressurreto, como nós tomamos isto ontem à noite e descobrimos que esta mesma voz que o convocou para olhar lá atrás na terra foi a mesma voz que o convocou para subir. Cada cristão, a própria voz, Charlie, que te convocou um dia ali embaixo em Kentucky para voltar, é a mesma voz que te convocará. Suba! Não está você feliz por isso, irmão Evans? A voz que disse volte é a mesma voz que disse suba. Que coisa! Ali, que convocações! Que coisa! Ali, que convocações! Que realidade clara, distinta como uma trombeta! Volte, sirva-me! Suba até onde eu estou. Ali os vemos representando aqueles que morreram. Moisés para representar os santos mortos ressuscitados. Elias com seu grupo no último dia, com todo o seu grupo raptado ali de pé diante do Senhor Jesus. João revelou aquilo. Jesus lhes disse que ele não morreria. O que lhes importaria se ele vivesse até que ele visse sua vinda? E os discípulos fizeram disto um dito. Eu gostaria de entrar bem fundo, agora mesmo por alguns minutos para a igreja. Todos sabem, cada um vive uma vida particular com Deus. É uma questão individual, coisas do Espírito, que te levam a lugares que você não ousaria nem mesmo falar dele. Tenho observado isto no meu próprio pequeno, humilde ministério, que muitas vezes eu digo algo e não sei porque disse aquilo, não parece correto, mesmo assim alguém dirá algo, mas eu observo e aquela coisa vem tão perfeitamente ao redor daquilo quanto possa vir. Deus a faz acontecer. Quando eu simplesmente desejo dizer algo, eu digo: bem, agora espere um minuto, aquele sujeito fulano de tal, isso aconteceu aqui, agora, que apenas tem que ser daquela maneira, bem, realmente, eu não sei porque eu disse aquilo. A primeira coisa que você sabe, Deus faz isto simplesmente daquela maneira. Agora, quando esses discípulos haviam dito: Jesus disse que este homem não morrerá, Jesus nunca disse isso.
Jesus disse: que lhes importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Mas ao ver os discípulos fazendo daquilo um dito, então Jesus abaixou e tomou João e o levou para cima, e o deixou ver o ensaio de toda coisa, ver o ensaio da vinda do Senhor. João viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja, ele viu o fim dos judeus, ele viu a segunda vinda, ele viu toda a ordem. Veja, o que Deus teve que fazer, fervê-lo em azeite por cerca de 24 horas lá embaixo, para lhes mostrar que ele era divino, que o divino Espírito havia ungido a essência, aquele exterior, a essência, ou seja, o que for que você chama isto, a carne humana, estava tão divinamente infundido nele, até o ponto em que o azeite na qual estava fervendo por 24 horas, nem mesmo queimou. Tentar ferver um homem para tirar dele o Espírito Santo, você não pode fazer isso. Então o colocaram lá na ilha de Patmos, e ele escreveu o livro, e voltou e pregou por vários anos, naturalmente. Agora, ele teve que carregar um nome ruim, ele era um adivinhador, ele era um feiticeiro. Quantos sabem que João foi chamado de feiticeiro? Absolutamente. Jesus também foi chamado. Vejam, o mundo não conhece nada a respeito destas coisas, ele era um leitor de mente. Eles diziam que ele era um feiticeiro, e tanto que havia até mesmo enfeitiçado aquele azeite, e que o azeite não pôde queimá-lo porque ele o havia feitiçado, simplesmente porque ele não concordava com suas ideias católicas. Aquilo era tudo. Ele era um servo de Deus, que humilde, tinha uma pequena missão ali embaixo que ele mantinha. Ele não tolerava aquelas grandes velhas coisas, e então Deus apenas o manteve e o preservou. O mesmo ele fez a São Martim e Irineu, todos através das eras, e ele está fazendo a mesma coisa hoje, vindo diretamente. Agora, não se esqueça disso, que Deus prometeu grandes abalos e grandes e poderosas obras. Agora, escreva isso em suas anotações que vocês estão fazendo. Vejam, pois o que o homem chama de poderoso e grande, Deus chama de tolice. E o que o homem chama de tolice, Deus chama de grande. Não se esqueça disto, não se esqueçam disto. Isso te ajudará através dos anos vindouros, porque nós estamos esperando por algo maior o tempo todo, e estamos recebendo mais o tempo todo, mas as pessoas do mundo não sabem disso. Nem mesmo sabia elas nos dias de Noé, nem mesmo sabia elas nos dias de João, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, nos dias de Irineu, quaisquer desses dias. Eles nunca souberam disso. Mesmo Joana d'Arc, ela era uma santa, uma pequena mulher, quando ela não era nada a não ser uma garota. Deus falou a ela em visões, e um anjo conversou com ela. Você sabe o que a Igreja Católica disse? Ela é uma feiticeira, e eles a colocaram em uma estaca, e a queimaram até a morte. Os sacerdotes católicos fizeram, a mataram, a sentenciaram à morte como uma bruxa, e Joana d'Arc morreu como uma bruxa. Cerca de 200 anos mais tarde, eles descobriram que ela não era uma bruxa, ela era uma discípula de Cristo. Eles fizeram a mesma coisa com todos os santos. Jesus disse: quais os vossos pais não perseguiram? Quais os profetas que vieram, que eles não recusaram? Disse: vós paredes branqueadas. Disse: vocês foram e colocaram adorno sobre as tumbas dos profetas, e foram vocês mesmos que os colocaram lá dentro. Que coisa, Ele não os poupou de nenhum soco. Ele apenas lhe disse: raça de víboras. Disse João: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não comecem a dizer que tem Abraão por pai, pertencemos a uma determinada grande organização. Você é cristão? Eu sou metodista, sou presbiteriano, sou pentecostal. Isso não é isto de modo algum. Aquilo não foi nada mais do que o brilho do sol faz com a neve. Não tem nada a ver com isso. Se você é um cristão, você é um servo de Deus, nascido de novo. Agora, quando João chegou
Tivemos isto ontem à noite. Agora, recordem, quando você chega para o contexto da coisa, eu lhes disse então, recordem, o mundo está tendo o mais forte abalo que já teve até agora. O mundo da igreja. Agora recordem, não é de duvidar que nos dias de João, nos dias de Jesus, havia grandes festivais e grandes oradores naqueles dias. Grandes homens intelectuais. Eles atraíam dezenas de milhares de vezes milhares de pessoas. O que Caifás faria se ele convocasse uma reunião juntos? Ele traria toda Jerusalém, ele reuniria todo Israel de um lado a outro. Alguém disse, agora, se Caifás disser certas coisas, isso será grande. Você crê nas Escrituras? Rabino, reverendo, doutor, bispo, vocês creem nas Escrituras? Com certeza eu creio nas Escrituras, sou um estudante exemplar, correto? Agora, a Bíblia diz aqui que chegará o tempo em que haverá todos os montes pularão como carneirinhos, todas as folhas baterão palmas, todos os lugares altos serão aplanados, todos os lugares baixos serão levantados e elevados. Isso será feito através da voz de um que clama no deserto. Você crê nisso, rabino, reverendo, doutor, pastor? Claro, eu creio nisto. Como isso acontecerá? Deus enviará um homem poderoso na terra um dia. Ele será grande, ele será a voz do que clama no deserto. Ele precursará a vinda do Messias. E quando ele vier, não há nenhuma dúvida em minha mente de que ele descerá do céu e descerá até o templo. Ele descerá até aqui no templo e dirá: agora vamos pegar todos os romanos e espancá-los até a morte. Isto é tudo. Nós vamos derrotar todos os romanos. E então ele dirá: desça, Messias. E o Messias descerá, e vamos transformar todas as nossas foices, ou nossas espadas em relhas de arado e podões, e não haverá mais guerra. Esta é a interpretação deles. Mas o que aconteceu quando isso chegou? O que sucedeu? Não houve nenhum espetáculo no céu. Ora, eles nunca viram. Houve mas eles não ouviram. Eles não ouviram. Quando foi que todos os montes pularam como carneirinhos? Quando foi que todos os lugares altos se tornaram baixos e os lugares baixos se elevaram? Um velho pregador de face peluda veio andando do deserto e não sabia nem mesmo o seu ABC. De acordo com a história, ele foi para o deserto aos 9 anos e não apareceu de novo até que ele estivesse com 30. Ele vivia de locusta e mel silvestre. Locustas são gafanhotos. Aqueles gafanhotos compridos, eles os comem o tempo todo. Você pode comprá-los bem aqui, não acho que é ruim, porque você pode comprá-los bem aqui no supermercado, se você os quiser. Abelhões, abelhas domésticas, gafanhotos, cascavéis, seja o que você quiser. Então ele vivia de gafanhoto e de mel silvestre. Que dieta! Mas ele foi guardado pelo poder de Deus. Ele não estava vestido com o seu colarinho virado, como alguém disse ontem à noite, o irmão Palmer, ou alguns deles. Ele não estava vestido com uma sobrecasaca, e tudo a respeito disto. Saiu do deserto com um grande velho pedaço, saiu do deserto com um grande velho pedaço de pele de ovelha enrolada ao seu redor. Como eu disse, talvez nós temos que tomar banho todo dia, e é possível que ele não tenha tomado em cada 3 ou 4 meses, ali no deserto, eu não sei. Ele não tinha uma boa aparência, ele não tinha nenhum púlpito, ele não foi ele não foi a nenhuma grande cidade e fez grandes campanhas. Ele se colocou ali nas margens do Jordão, com lama até os seus joelhos, e disse: vós, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sim, foi aí quando os altos lugares foram rebaixados, e os lugares baixos foram elevados. Sim, Senhor. Então a primeira coisa que você sabe, eles estavam esperando que o Messias descesse com anjos e coisas e se acomodasse na cobertura ali, e o templo onde eles construíram para ele vir, como estamos construindo grandes lugares hoje através das nações e assim por diante. E que fez ele quando veio?
ele passou através de cada uma daquelas sinagogas, cada uma daquelas organizações, e desceu até um estábulo. Eles o forçaram a isto. É isso que é hoje. Ele é forçado a coisas, forçado a fazer isto, forçado a ser interdenominacional. Porque sua mensagem não coopera com as denominações. Sua mensagem hoje, pregada através de seus ministros, é interdenominacional. Porque as denominações o expulsaram. Assim diz a Bíblia. Ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar, na sua própria igreja. É aí onde está. Veja, exatamente o mesmo hoje. Então recordem, o que parece grande para os homens é pequeno diante de Deus. Agora, esta é a razão pela qual você não tem que ter muitas flores. E quando Deus vier novamente, quando Jesus vier, você ficará surpreso. Aquela pequena lavadeirinha ali atrás no corredor, você ficará surpreso. Aquele sujeito que não diz nada, guardando os seus segredos para si mesmo e andando diante de Deus humilde, você ficará surpreso. Isso. Eu preguei há não muito tempo atrás que os julgamentos, as surpresas no julgamento, não será uma surpresa ver um falsificante de bebida alcoólica ali. Ele sabia que ele ia. Claro, não ficará surpreso o mentiroso ao se ver o adúltero, todos ali, que não são, mas a surpresa será, e a decepção será, para aqueles que pensam que vão, sim, e então serão rejeitados. Aqueles que dizem, bem, espere um momento, minha mãe pertenceu a esta igreja, meu pai pertenceu a esta igreja, meu avô e avó, eu tenho sido membro dela por toda a minha vida. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nem mesmo vos conheço. Veja, naqueles dias, quando o pequeno velho Simeão, homem desconhecido, sem nenhuma reputação, não sabemos nada sobre ele na Bíblia, mas a Bíblia diz, lhe foi revelado através do Espírito Santo. Ali está ele, aí está você. Que ele não morreria, até que ele visse o Cristo do Senhor. Então veja, quem era João Batista? Um sujeito de aparência estranha, um lenhador da floresta. Isto lhe foi revelado. Ele veio pregando a mensagem, veja isto. Quem era a pequena Ana? A pequena Virgem Maria, lá na cidade de Nazaré, tão má quanto Jeffersonville, e onde o pecado e tudo mais abundava, mas ela se conservou pura porque ela sabia que um dia chegaria o Messias. Vem. José, um carpinteiro, havia perdido sua esposa e estava cortejando esta mocinha, e foi por ali que o Espírito Santo chegou àquilo. E então o mundo deu a volta e o difamou como santo rolador pentecostal, o difamou. Ora, aquela criança nasceu fora do santo matrimônio. Vejam, eles creram naquilo e parecia que tinha sido, mas Deus faz aquilo para cegar os olhos dos sábios e entendidos e o revela aos pequeninos que aprenderão. Eu espero que haja alicerce suficiente para eu atingir algo daqui a pouco. Eu vou lhes mostrar. Vocês viram este azeite? Agora, o que eu lhes disse, o alicerce para verem que isso não é o homem, é Deus. Eu apontarei para isto, correto? Agora, suba até aqui. Era a voz. E quando ele abriu, ele ouviu uma voz. E quando ele abriu, ele ouviu uma trombeta soar. E então, imediatamente, João estava em espírito. Estava no espírito. Então, logo que ele entrou no espírito, ele começou a ver coisas. Você começa a ver coisas quando você entra no espírito. Primeiro, você tem que obter isto no espírito. Isto é correto? Amém. Agora, e se você fosse? Agora, e se você fosse a um jogo de bola e você dissesse, com certeza eu amo beisebol. E você arranja um lugar bem na frente, lá embaixo no assento reservado, e você está assistindo os Yankees ou os Bulldog, seja quem forem eles jogando, e todos eles estão tendo um grande jogo ali fora, e o seu lado está quase para perder, e de repente o moderno Baby Ruth gira o seu bastão assim e diz, está vendo lá longe? Tem 3 homens na base,
puxa, e ele lança aquilo além de sua visão, tira o seu boné e se abana, e vai andando até a primeira base, e olha ao redor, todos aqueles caras correndo para a segunda base, estreita a mão do segundo homem na base, anda quietamente, direto para o ponto de origem, inclina a sua. Ora, a coisa, que coisa, ele grita, ele pula, ele grita, e grita, urra. Ora, eles, e realmente já os vi tomar esta, pois recordam de um velho chapéu de palha? Eu fui a um jogo de beisebol um dia, e eu vi um sujeito acertar o centro e correr, e esse sujeito, assentado na minha frente, com um chapéu de palha, ele ficou todo agitado, ele tirou o seu chapéu, puxou para baixo, colocou do lado, e ao redor assim, de onde o topo saía. Ora, ele estava tendo um grande momento, ele estava tão fora de si, que ele não sabia o que ele estava fazendo, simplesmente chutando, dando urras, e gritando e pulando. Bem, agora você sabe o que eu penso, com certeza ele amava beisebol, ele era um fanático por beisebol, exatamente como um fanático por cigarro ou uísque. Eu sou um fanático por Jesus, sim, eu simplesmente amo isso, e se acontece de você ser um fanático por Jesus, vê você, ou um fanático por alguma coisa, então poderia você imaginar aquele sujeito dizer, claro, eu sou um fanático por beisebol, e o seu lado está quase perdendo, e ele os vê aproximar e ganhar o jogo daquele jeito, ele olhar ao redor, e sim, suponho que aquilo foi bom. Veja, ele gosta de beisebol, ele é demais. Você diz, ora, você não gosta disso? Gosta? Há algo errado. Há algo errado com você. Todo bom fanático por beisebol diria, o que há de errado com aquele homem, há algo errado com ele. Veja-o assentado ali, isto é apenas, então, coloque 2 e 2 juntos. Agora, vem, quando você é um fanático por Jesus, você sente o Espírito Santo entranhado naquelas palavras, então algo grita. Você sai fora de si mesmo. Eu espero que este homem me perdoe, ele está sentado aqui perto, o grande sujeito alto de cabelos pretos assentados aqui, que estava ali de pé certa noite no corredor, e alguém lhe disse alguma coisa como que serviu de ajuda, você sabe, que o abençoou assim, e o pobre rapaz teve um terrível tempo, eu sei disso. Sua esposa o deixou, o processou para o divórcio, porque ele amava o Senhor Jesus. Isto é correto. E alguém disse algo a respeito de Jesus, você sabe, ele era como um daqueles fanáticos, e ele esteve na guerra, e todo furado de bala e tudo mais. O rapaz senti pena dele, veio para casa com seus filhos e esposa, então ele prometeu ao Senhor que ele o serviria. Então logo que o Senhor começou a abençoá-lo, ele se acertou com Deus, e a sua esposa simplesmente voltou e o processou com o divórcio, e o deixou fora no frio, mas ele continuou um fanático. E então ele se colocou ali numa noite, e alguém disse algo a respeito de Jesus, algo, quão grande ele era, assim, ele disse, glória, e estendeu seus braços, seus punhos, se cravaram na parede assim, e ele não sabia o que havia feito isso. Teve seu pulso enfiado na parede, disse, irmão Bill, eu pagarei por isso. Eu acho que o irmão Wood desceu e colocou um pedaço ali, um outro pedaço. Nós não importamos com isso, irmão bem, nós apenas ficamos felizes por você ter sido um fanático. Vem, quando o Espírito Santo faz algo por você, você simplesmente não pode ficar quieto, aleluia, há algo que borbulha, amém, sim, algo detém um fanático por Cristo. Quando você ama o Senhor, há simplesmente algo em você tentando alcançar, agarrar, sedento e faminto. Jesus disse, bem-aventurados são eles, pois eles serão saciados. Bem-aventurados são aqueles que têm sede, tenha você isto ou não. Quantos querem mais de Deus? Correto, bem, o fato de você desejar mais de Deus, isto é exatamente o que te faz ser bem-aventurado. Se você não tem,
você continua sendo abençoado. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Você é bem-aventurado exatamente por ter fome e sede, porque você o deseja. Você é abençoado, porque há muitas pessoas que não o querem. Recordam do meu sermão outra noite? Vejam como o débil mental, ele guardava a caixa e jogava o presente fora. Vem, não peguem a caixa, peguem o presente. Correto? Agora, imediatamente, no Espírito, e eis um trono no céu, e um assentado sobre o trono. Agora, observe. Um pouquinho depois, ou nós tivemos isto ontem à noite, eu creio que sobre este trono, que nós descobrimos que, primeiro, ali não havia ninguém sobre o trono. E agora há alguém sobre o trono. Então, isto mostrou que Jesus tinha subido com sua igreja para a glória e se assentava no seu próprio trono. Assentado no seu trono, isto é, depois da era da igreja. Agora, queremos chegar nisso daqui a pouco. Agora, você diz, bem, onde está o seu trono hoje? Agora, irmão Neville, se eu passar por isso, você me pergunte daqui a pouco, onde está o seu trono hoje? Eu acho que entrarei nisto lá na frente. Onde está o seu trono agora? Se ele não está em seu trono agora, ele não está no seu trono agora. Não, Senhor. Onde está o seu trono agora? Se ele não está em seu trono agora, ele não está no seu trono agora. Não, Senhor. Correto? Agora, aquele que estava sentado era na aparência semelhante. Jaspe e pedra sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Agora vamos tomar o verso 3 para começar. E então jaspe, este que estava sentado no trono era semelhante. Em outras palavras, quando você olha para ele, ele tinha tanto esplendor, tanta beleza. Eu desejo vê-lo. Você não deseja? Amém? Um dia eu recordo da minha irmã Cadley, a irmã Howard Cadley. Eu creio que muitos de vocês recordam dela. Eu estava do outro lado da rua ali, e a minha esposa sentada ali agora recorda. Ela estava com frio no quarto, e eu levantei, e tínhamos um pequeno velho fogareiro lá fora, nós assávamos nosso pão ali, em cima no forno da chaminé, e eu estava fazendo muito frio, e o vento estava soprando, era inverno, e neve no chão, e o vento soprava a chaminé, e eu não conseguia fazer aquela coisa acender para salvar a minha vida. E eu estava simplesmente bastante arrasado por causa daquilo. E eu colocava algo ali e aquilo apagava novamente. Billy estava com frio, e ele estava com frio, e ela estava com frio, e eu estava tentando fazer um fogo. E então aconteceu de eu ligar o rádio. Nos minutos antes de eu conseguir esquentar, liguei, e a irmã Cadley estava cantando. Quando eu alcançar aquela terra, na distante praia, eu quero ver Jesus. Você não quer? Que coisa! Eu simplesmente me assentei bem no meio do chão. Me assentei ali e comecei a chorar. Você sabe como ela podia cantar ali embaixo, com sua verdadeira dócil voz de pássaro. E eu quero ouvi-la quando eu atravessar a margem do outro lado. Disse, eu quero ver Jesus. Você não quer? Amém? Eu pensei, Deus, sim, eu quero vê-lo um dia. Quando todas as flores se desabrocharem, eu quero ver Jesus. Como? Vê-lo em seu trono, sua beleza, seu esplendor. E se, eu quero me colocar onde João esteve, para que ele simplesmente fique ali e olhe para ele. Aqui, algum tempo atrás, lá no tempo da escravatura, eu digo isto em benefício dos meus irmãos de cor, que estão aqui nesta manhã, havia um velho homem de cor, pois ele foi um pequeno lugar, onde era costumado ir, e costumava fazer isto lá embaixo em Kentucky. Tinham cânticos, talvez a Mama Cox, e outros podem lembrar, quando eles costumavam ir e terem cânticos, você sabe, iam até as casas, e eles tocavam órgão, o pessoal jovem, todos cantavam. Costumavam fazer isto aqui em cima, em Utica, e em lugares ao redor da região. Agora, eles pegam 1 litro de uísque e levam para algum lugar em uma festa de rock and roll. Mas naquela época eles cantavam hinos. Um desses velhos hinos cantados, havia um velho irmão de cor que se salvou, e o Senhor lhe chamou para pregar, e no dia seguinte ele saiu por ali ao redor falando aos escravos na plantação, e ele disse, o Senhor me salvou ontem à noite, e me chamou para pregar para os meus irmãos.
E finalmente, quando chegou até o proprietário da fazenda, ele o chamou e disse: Sambo, eu quero que você entre aqui. Disse: suba até o meu escritório. Ele disse: sim, senhor. Subiu até o escritório. E ele disse: o que é isto que eu ouvi que você está espalhando entre os escravos, entre aqueles sujeitos ali embaixo, meus operários, meus escravos, que o Senhor te libertou? Disse: sim, senhor. Ele disse: patrão, eu sou seu escravo. Ele disse: eu fui comprado com o seu dinheiro. Mas, ele disse, mas a forma que Deus me libertou ontem à noite, Jesus me libertou de uma vida de pecado e vergonha, e de uma vida de morte, Ele me libertou. Ele disse: Sambo, você realmente quer dizer isto? Ele disse: eu quero dizer isto. E ele disse: eu os ouvi dizendo que você vai começar a pregar por aqui, e para seu povo nas plantações e coisas. Disse: sim, senhor. É isso que pretendo fazer, é pregar este evangelho ao meu povo. Disse: você realmente quer dizer isso, Sambo? Ele disse: eu realmente quero dizer isso. Disse: venha aqui comigo até o tribunal. Eu também vou te dar a sua liberdade. Você está livre de mim. Você está livre de qualquer escravatura. Eu te comprei, você é meu, e eu estou te libertando para que então você possa pregar o evangelho para o seu povo. Ele desceu, assinou a emancipação para a proclamação, e ele foi libertado. Ele não podia mais ser vendido como escravo. Ele era um homem livre para pregar o evangelho. Ele pregou entre seus irmãos por anos. Muitas pessoas brancas se converteram com seu ministério. Um dia aconteceu do velho sujeito morrer. Ele pregou por 30 ou 40 anos ou mais. E quando ele foi morrer, ele estava deitado em um quarto, e muitos de seus irmãos brancos reuniram ao seu redor no quarto, e eles pensaram que ele tinha partido por 2 ou 3 horas. Então, quando finalmente despertou e olhou ao redor do quarto, ele disse: onde você estava, Sambo? Ele disse: eu estou aqui, de volta novamente. Eu voltei de novo. Ele disse: qual o problema, Sambo? Ele disse: eu atravessei até a outra terra. Disseram: conte-nos sobre isso. E ele disse: bem, eu apenas entrei na sua presença. E disse: quando eu parei ali, ele disse, havia um anjo que se aproximou e disse: é seu nome Sambo fulano de tal? E ele disse: sim, senhor, sou. Ele disse: entre. Entrei, e eu olhei para ele assentado ali, e ele disse: Sambo, vem aqui agora. Depois que você ouviu, eu quero que você venha até aqui. Nós queremos te dar o seu manto, nós queremos te dar a sua harpa, nós queremos te dar a sua coroa. Sambo disse: não venha me falar sobre harpas, coroas e mantos. Disse: mas você ganhou uma recompensa, nós queremos te dar a sua recompensa. Disse: não me fale a meu respeito e a respeito de recompensas. Disse: apenas deixe-me colocar de pé e olhar para ele por 1000 anos. Esta será a minha recompensa. Eu acho que é mais ou menos assim que todos nós deveríamos sentir. Deixe-me apenas me colocar de pé e olhar para ele. Eu terei que ter um corpo diferente do que eu tenho agora, cada fibra do meu ser, só para olhar para ele. Ali se colocou João e o viu assentado no trono, e a aparência dele era como jaspe e a pedra sardônica. Agora, todas as coisas e cada palavra tem um significado na Bíblia. Agora, a pedra de jaspe e sardônica. Agora, se você observar, isso se compara com o restante das escrituras. Nas partes exteriores da escritura, nas partes anteriores das escrituras, ele era o alfa, o ômega. Ele era o princípio e o fim. Ele era o primeiro e o último. Ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era tudo, e tudo foi encontrado nele. Mateus 17 mostrou isso. Lá em cima no Monte da Transfiguração, tudo estava reunido nele. Agora, jaspe era uma pedra, sardônica era uma pedra. Agora, nós entraremos em suas cores daqui a pouco. Agora, eu quero que você observe cada um daqueles patriarcas, quando eles nasciam, sim, cada pessoa tinha uma pedra zodiacal. A minha, eu nasci em abril, diamante. Cada mês diferente representa uma pedra diferente. Bem, do mesmo modo era com os patriarcas. Cada vez que um patriarca, quando ele nascia, ele tinha uma pedra zodiacal. Vamos parar bem aqui, só por um momento. Quando aquelas mães hebreias
Deixe-me lhes mostrar uma palavra divina, amigos, para que então a sua fé seja edificada corretamente na palavra de Deus. Todas as vezes que aquelas mães hebreias, quando elas estavam em trabalho de parto, sofrendo dores de parto para nascimento dessas crianças, as próprias palavras que elas pronunciavam em seu parto, dava ao homem, ao bebê que ela dava ao homem. Ao bebê que dela estava nascendo. Seu nome, e posicionalmente o colocava na Palestina, onde ele estava na vinda do Senhor. O trabalho de parto nesta mãe, como Efraim, significava pelo mar. Efraim, sua sorte foi tirada pelo mar. E disse Judá, significava, eu não sei o que a palavra significava, mas eu poderia procurar. Agora veja, aí é onde eu não tenho tempo, estas coisas pequenas, procurar estas coisas, mas então, voltando, e Judá, seja o que for que Judá significava sua posição estabelecida entre os filhos de Israel. E tome Gênesis 48 e 49, você descobrirá ali que Jacó, quando ele estava morrendo, inclinando sobre o seu cajado, cego, ele posicionalmente disse àqueles filhos, onde eles estariam no fim do mundo. E eles estão posicionalmente estabelecidos bem ali, agora, desde que voltavam para sua terra natal. Desde que voltaram para sua terra natal. Disse a José, tu és a videira frutífera do lado do muro. Vem, e do lado do muro, a água. Ele saiu. Disse, tu confiastes no Senhor Deus. Tu fizeste fortalecer o ramo. Estados Unidos, vem. O Senhor, mas mais um dia, aquela vinha voltará sobre o muro. E aí está ela, bem aí agora, exatamente como ele disse há quase 3.000 anos atrás, retornando, disse a Efraim, a Sé, Deuteronômios 33, 24, nota do tradutor, que ele havia mergulhado seus pés no azeite, e Efraim se estabeleceu ali, bem ali, onde estão os grandes poços de petróleo, exatamente. A declaração daquelas pessoas, o que havia naqueles mortais? Deus tomando suas fibras e os movendo. Pareceu como quando o Império Romano os espalhou, quando outros os espalharam, quando eles foram odiados por Hitler, em dezenas de milhares de vezes milhares, eles aplicavam bolhas em suas veias e eles morriam. Você podia ver seus corpos pendurados nas cercas, com seus bebês. E tudo mais, e ossos. E pegaram e fizeram fertilizantes de seus ossos. Simplesmente os apanhavam ali e lhes davam um tiro, os jogavam em um vagão, então saíam, na hora que chegavam, próximo à partida, eles cantavam, o Messias virá e beberemos o sangue da vinha novamente. Quando eles desciam morrendo, aqueles judeus andavam por ali, sabendo que em poucas pequenas batidas seu coração pararia, e desciam eles, cantando, em breve veremos o Messias. Ó, que coisa, fazendo fertilizante de seus ossos. Muitos de vocês, soldados, que estão aqui, sabem disso, vocês viram isso. Eu estive na região onde eles os queimaram e tudo mais, ali, Hitler e eles, vejam Stalin e a Rússia, e todos eles fizeram a mesma coisa, isso é correto. Mas aquele judeu, qual foi o problema? Ele foi forçado a voltar à terra natal, ali aonde eles estão. Eu tenho aquele grande filme, 3 minutos para meia-noite, quando aqueles judeus chegavam, lhes perguntavam, dizia, por que vocês estão voltando para morrerem na terra natal? Disseram, viemos para ver o Messias. Amém. Estamos no fim do tempo. Cada um daqueles filhos, quando eles nasciam, eles tinham uma pedra zodiacal. E quando Arão, o sumo sacerdote, sobre cada um daqueles filhos, tinha um peitoral sobre si, uma vestimenta, é nisto que eu quero segurar apenas mais um pouco, para entrar neste 6º versículo, porque aquilo traz para dentro cada símbolo do Velho Testamento, bem ali dentro. Tudo e todas as coisas no Velho Testamento foram um exemplo daquilo que era visto no céu, exemplificado de forma ao ser humano. E aqui está o peitoral de Arão e o sumo sacerdote, e observe, a pedra zodiacal de cada tribo estava representada ali.
uma das pedras zodiacais colocava sua pedra ali, a tribo de Efraim, tribo de Manassés, a tribo de Gade, tribo de Benjamim, todos estavam representados ali. E é assim como, então eles tomavam aquelas pedras zodiacais, aquelas lindas gemas, e as penduravam no engastes, assim. E se o profeta profetizava, e se ele visse que ela brilhava, eles o levavam diante deste urim e o tumim, e o deixavam profetizar. Se a luz sagrada acendesse, ali todas aquelas pedras juntas começassem a brilhar, era Deus falando de volta. Aquilo era para toda a tribo, todas elas, cada tribo. Agora, nestas, a primeira pedra, o primeiro, quantos sabem o que foi o primeiro? Quem foi o primeiro filho? Qual era o seu nome? Rubem. Correto. Quem foi o último? Benjamim. Isto é certo. A pedra zodiacal de Rubem era jaspe, e a pedra de Benjamim era sardônica. Ele era para ser considerado como Rubens e Benjamim, o primeiro e o último. Aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele era o alfa, no alfabeto grego, ômega, Z, no alfabeto grego. Ele era o primeiro e o último. Ele era o Benjamim a Rubem, de Rubem a Benjamim, qualquer coisa. Ali estava ele, como a pedra sardônica e a pedra de jaspe. Ele estava sentado sobre este trono. Quantos gostariam de vê-lo assentado em sua glória? Vamos abrir Apocalipse 21, 10, rapidamente, e apenas dar uma olhada nele aqui, correto? Apocalipse capítulo 21, versículo 10 ao 11. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha glória, e tinha a glória de Deus, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. A sua luz, a luz, quem é a luz? E a cidade não precisava de sol, porque o Cordeiro é a sua luz. Pedra de jaspe, sardônica, a glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é a sua igreja. E ele foi o primeiro, e ele era, o que era ele? Ele foi o princípio do tempo. Ele é o fim do tempo. Ele foi o primeiro dos patriarcas. Ele é o último dos patriarcas. Ele era a igreja. Ele era a igreja que havia ele era o Espírito que estava na igreja de Éfeso. Ele é o Espírito da igreja em Laodiceia. Ele é o primeiro e o último, de A a Z, primeiro e último, aquele que era e virá, raiz e descendência de Davi, estrela da manhã, o lírio do vale, a rosa de Saron. Existem 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisso, o que ele era. E mesmo assim, ele era o humilde Senhor Jesus, que havia nascido em uma manjedoura para a glória de Deus. Tudo que é humilde, observe-o, porque é correto. Qualquer coisa que é grande e é pretensiosa, então não preste nenhuma atenção àquilo. Vem, é só muito vento. É só muito vento e nada mais, correto? Agora, ele se parecia com uma pedra de jaspe e sardônica. Vamos voltar. E eu pego, nós temos um pouquinho de tempo, não temos? Temos ainda cerca de 40 minutos. Vamos observar, vamos voltar para Ezequiel 1. Volte na Bíblia para o Velho Testamento, lá em Ezequiel, e vamos ler aqui onde Ezequiel ouviu também. E compare essas escrituras agora e veja onde estamos. Ezequiel capítulo 1, correto? Agora vamos ler por um momento. Eu vou ler os primeiros 5 versículos e então leremos, e eu tenho marcado aqui do 26 ao 28. Mas vamos ler os primeiros versículos agora do primeiro capítulo de Ezequiel, o profeta, correto? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, está correto Quebar? Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E agora observe, no 5º dia do mês,
no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Observe este profeta aqui, 595 anos antes da vinda de Cristo. Veja como a sua visão se compara com a de João. Um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo, revolver-se, e em resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Observe a cor do Espírito de Deus, o qual estava acima, a semelhança destas 4 criaturas, era âmbar. Âmbar é o verde amarelado. Âmbar. Agora, observe, verde amarelado. Âmbar. Ele é o mesmo ontem. Ele revelou a si mesmo para Ezequiel no meio da visão de Ezequiel. Esta luz que ele viu vindo acima das 4 criaturas viventes era verde e amarelado. Quando ele chegou para o Jordão, ele apareceu em esmeralda, que é também uma cor verde e amarelada. Ele chega agora para o revelador em verde e amarelado. Ele chega para nós em verde e amarelado. A luz, ande na luz. Ele é a luz. Amém. Vamos voltar ao versículo 26 agora, para que então possamos ler até o 28. Versículo 26. E por cima quando você chegar em casa, eu quero que você anote isto e leia cada pedacinho disto, economizando o tempo. E por cima do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança do trono, como a de uma safira, e sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. Aquele era o Filho do homem. Vem Cristo. Agora observe com que ele foi, como ele foi colocado aqui. E vi como a cor de âmbar. Observe em volta deste Filho do homem, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos. Ouçam, sejam espirituais, tenham um entendimento nos seus próprios corações aqui, e eu lhes suplico no nome de Jesus, que guardem isto para si mesmos, mas apenas recordem quão abençoado é. Vamos começar novamente o versículo 27. Ouça cada um, tenha um entendimento agora. E vi como a cor de âmbar, aquele verde amarelado, como aspecto do fogo fogo ao redor do verde âmbar. Agora, desde a semelhança de seus lombos, e daí para cima, dos seus lombos para cima, desde a semelhança dos seus lombos para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, fogo em todo ao redor, como o aspecto do arco que aparece numa nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Observem, vocês estão prontos? Ouçam, guardem isto agora, apenas recordem, para que vocês saibam. Gênio, você sabe deter esta fita. Ouça, não, eu não tenho que segurar isto aí, está tudo correto. Quero dizer apenas segurar a fita, ela está liberada para a igreja. Observe isto. Agora, para que você possa saber que a cor da luz que está com o Senhor, e a luz do Senhor que segue o Senhor, isto é o Senhor, é âmbar, verde, amarelado. Esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje, como os cientistas tiraram sua fotografia, verde, amarelado, âmbar. E aí nós temos a fotografia, né? Em Houston, Texas, a coluna de fogo sobre o
profeta. Verde, amarelado. É a mesma luz, é a mesma cor, é o mesmo Senhor que veio autenticar ao profeta. Quando eu era garotinho, eu a vi pela minha primeira vez. Vocês recordam? Nos velhos tempos, aqui, eu sempre lhes disse antes da própria foto for tirada, foto ser tirada, era um verde amarelado, que é âmbar. Agora, para lhes mostrar que o Espírito do Senhor, ele disse, quando ele viu isso dos lombos da criatura vivente que se colocou em sua presença, dos lombos para cima era semelhante ao fogo, uma luz de seus lombos para baixo era coberto com luz, e ao redor de tudo havia muitas cores, como de um arco-íris. É isto correto? Amém. Eu quero que vocês recordem, Deus ainda existe nas mesmas cores, dos lombos para cima, fogo, cor âmbar, filmado como uma câmera, ou com uma câmera colorida, âmbar de seus lombos para cima, dos seus lombos para baixo, e todo ao redor, muitas cores, como as do arco-íris no céu, depois de uma chuva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo continua em seu poder, permanece na sua igreja, neste último dia. Aí está você, não eu. Eu estava apenas ali de pé, mas era uma foto que foi tirada, e eu quero que você olhe para aquilo, exatamente o que Ezequiel viu, e as mesmas cores, a mesma forma, e agiu do mesmo modo, e resplandeceu do mesmo modo, das criaturas viventes. O que é isto? As criaturas viventes representam a igreja viva, a igreja que está vivendo através do poder e da ressurreição de Cristo. Aquelas mesmas cores âmbar cobriam isto dos lombos para cima e dos lombos para baixo. Não existe mais conjectura. A ciência tirou a fotografia, veja as suas cores, apenas olhe para as cores de fogo ali, vem o arco-íris. Vejam, esta cor esmeralda amarelada, agora nesta câmera, foi apenas uma câmera comum de fotógrafo. Era uma câmera colorida, fotos coloridas, Kodachrome cor. Veja a cor esmeralda ali. Se eu pudesse colocar uma luz em algum lugar onde você pudesse ver isto atrás, pode você ver agora como um arco-íris. Vejam as faixas de um lado para o outro, como o arco-íris. Cada uma cor diferente. Entraremos nisso daqui a pouco, daqui a poucos minutos. O que são aquelas cores e o que elas refletem? Aquilo simplesmente faz com que o meu pobre coração salte de alegria. E ao saber que nesses dias que estamos vivendo, que Cristo, quando todos os outros terrenos são areias movediças, todos os outros terrenos, eu penso, por que não posso dizer isso? Por que não posso fazer o mundo ver isso? O mundo não foi formado para ver isso. O mundo não vê isso. Eles nunca verão isso. Mas a igreja está recebendo o abalo mais forte que ela já teve. Amém. Viemos até o parágrafo 163. Feche os teus olhos neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pela compaixão que tu tens tido, derramado sobre cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo ensinamento que tu nos deste nesta noite, onde pudemos reviver todas essas coisas, ó Pai. E uma vez já havíamos estudado esta palavra, mas aquilo que temos necessidade, tu estás nos concedendo. Poder ver, contemplar e saber que aquela mesma luz que esteve lá em Ezequiel é a mesma luz que se manifestou aqui em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e deixou-se ser fotografado para que nós possamos olhar aquilo, o sobrenatural sendo manifestado, o sobrenatural confirmando o teu ungido neste tempo final, Pai.
Nós te agradecemos por isso. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, que dispuseram um tempinho de suas vidas, ó Pai, para poder ter este companheirismo em torno deste alimento espiritual ao seu devido tempo. Que possa nos dar uma semana de vitória, abençoando os trabalhos na qual lutamos pelo benefício de nossas famílias, ó Pai, e continuar abençoando a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo e te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra, uma bênção sempre ter vocês aí conectados do outro lado, né? E estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson e família da Paraíba. Também nossa irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. Nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro. Irmã Keren Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo. Irmão Rodney, Minas Gerais, Betim. Irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo. Irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Irmão Odilene Rodrigues, Jandira, São Paulo. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Geni Silva, Alto Paraíso, juntamente com o irmão Ronildo, né? Deus abençoe. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com cântico. Se o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos aqui para novamente nos reunirmos para seguir alimentar nossas almas com sua santa palavra. Terça-feira temos live através do canal das 1000. Todos estão convidados para estar presente, assistindo aí na live. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ao finalizar este caminho, carruagens virão da glória e me levarão de volta à minha herança. Gloriosa será esta manhã, quando enfim meus olhos verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar. Meu Senhor, ali eu quero estar. Aguardarei o grande dia.
meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia regressarei à minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.